Então vamos lá. Nessa parte aqui eu explico algumas partes do código do aplicativo do projeto de lista de tarefas. Então aqui a main activity ela tem aquela parte do login do usuário. Então eu crio aqui inicialmente o banco. Tá aqui a parte do conecta o banco, o nome do banco, pplist. Aqui eu crio duas tabelas, uma tabela chamada usuário, que vai ter o ID, que vai ter um nome, a senha e um e-mail, e uma tabela com para as tarefas, que vai ter o ID, um título, detalhes, uma data e um status, certo? Tem alguns métodos que foram criados para aqui especificamente para os usuários. Então tem o método salvar usuários, que ele vai conectar o banco, vai pegar os valores do, do objeto, vai salvar o usuário, setando pelo ID. Aqui está o método validar senha, onde ele vai conectar o banco. Eu criei um string, um array de strings com o nome e com a senha. Ele faz uma consulta ao banco, certo? Ele faz uma consulta de nome e senha no banco com esse array de strings, e ele retorna para mim se o usuário e a senha é diferente de nulo, ou seja, se realmente eles existem no banco. Aquele usuário com o nome do usuário e a senha, se eles existem no banco, certo? Então a main activity ela está voltada para o usuário em si. Vai ter cadastro de usuário, e aqui no método create é o método criar tabela, que ele vai criar se ela não existir. Vai ter a implementação dos métodos e aquela validação se o usuário, e daqui ele parte para a próxima activity, né, que ele valida o usuário e a senha, e ele parte para a próxima activity dependendo se essa validação funcionar, né, o nome e a senha. Aí a próxima activity, no caso que ele vai partir, é essa lista principal. Nessa lista principal, ele vai dar aquelas boas-vindas. Aqui está onde eu pego o nome do usuário logado e dar as boas-vindas para ele, certo? Eu tive que utilizar uma variável aqui, nome user, porque eu vou precisar dessa variável na hora que eu vou fazer a alteração do nome do usuário, né? Essa variável guarda o nome que está vindo lá da outra activity, para que quando eu chegar na parte de alteração do usuário, onde eu altero o usuário, ele consegue pegar esse nome através dessa variável, desse nome user, certo? Então nessa activity ele vai tratar das tarefas, certo? Aqui a gente vai ter, mas além da tarefa, ele também aqui vai editar o usuário. Tem um ouvinte daquele botão editar o usuário,
onde ele vai pegar para poder fazer a alteração do usuário. Aqui ele altera o usuário, dá o atualizado com sucesso, botão cancelar para poder não atualizar o usuário. Aqui está o ouvinte do botão nova tarefa, onde ele vai criar uma nova tarefa através do Alert Dialog. Ele vai criar essa nova tarefa através desse Alert Dialog que vai onde eu criei um layout cada tarefa que está aqui, esse layout aqui. Eu criei esse layout e na lista principal eu utilizei esse layout que eu criei dentro de um Alert Dialog. Então, o Alert Dialog está aqui para poder fazer a cadastro da nova tarefa. Ele faz o cadastro da nova tarefa, ele passa o objeto com os dados, né, passando aqui com os dados do que vai vir do usuário, vai cadastrar a nova tarefa, o objeto tarefa que no caso é uma classe que eu criei aqui, tarefa, essa classe que tem o título, o detalhe, o status e a data, e além do ID, né? Aqui foi a classe usuário que eu também tive que criar para poder validar o usuário, certo? Mas voltando aqui para a tarefa, ele vai cadastrar a nova tarefa através desse método aqui, que está implementado no botão, certo? Lá no Create com esse nome ouvinte, nova tarefa. E aqui tá os dois métodos, né, que eu utilizei. O curto, o ouvinte curto, para editar a tarefa, né, que ele seta aqui o editar a tarefa no título da Alert Dialog. E o ouvinte longo, ele vai remover a tarefa, né? Ele remove a tarefa através do ouvinte longo. Aqui ele cancela para não remover a tarefa. Aqui tem os métodos que vão fazer as buscas das tarefas no banco de dados. Então tem o método buscar. Eu criei um array list auxiliar para poder buscar o ID do usuário. Aqui ele está fazendo a busca no banco, certo? Ele seleciona o ele seleciona no banco, aqui no caso todas as tarefas, né, para mostrar no list view, e eu adiciono o ID nesse array para eu poder pegar o ID de acordo com a posição que ele se encontra no list view. Aqui está o salvar tarefa, né? Que ele abre também com o banco de dados. Aí salva a tarefa no banco. Aqui ele exclui a tarefa, sempre com a ajuda desse array que eu criei para poder pegar o ID, para poder guardar nesse array através da posição da list view o ID da tarefa. Aqui está o atualizar, onde ele vai fazer o update no banco de dados quando edita alguma tarefa. Esse aqui é atualizar o usuário, né? Porque também está nessa activity, porque é nessa activity que tem um botão editar o usuário. Então aqui ele atualiza o usuário, só que no caso aqui utilizando a tabela usuário, né?
E aqui é que eu vou utilizar aquele nome user, porque vem lá da outra activity, da main activity. Aqui eu criei novamente o banco para essa activity. E aqui eu seleciono o usuário. No caso, está vindo para mim o usuário através do nome dele, para ele poder vir para o usuário. Bom, além, como é só a parte de alguns códigos, eu precisei aqui para cadastrar o usuário, tá? Mais um layout, a lista personalizada, que onde eu para poder utilizar o list view personalizado, um adaptador, né, de tarefas para poder mostrar as tarefas no list view de maneira personalizada. Pronto. Creio que de todas, aqui está o layout da lista principal, com list view, com como foi construída a tela da lista principal. Eu creio que essas são as partes mais importantes do projeto em si. E é isso aí.